Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Adailson Marins e estamos aqui na parte 2 do nosso vídeo sobre as batalhas, né? Os 3 campos de batalha aí que o inimigo nos ataca, beleza? Se você não viu o vídeo anterior, acho interessante você voltar lá e assistir o vídeo anterior, é bem rapidinho. Você vai ter uma base para o que a gente vai estar falando hoje, sobre os 3 campos de batalha, a mente, o físico e a fé. Então, a partir disso, nós vamos seguir a nossa linha de raciocínio e vamos desenvolver o restante do pensamento sobre esse tema. Amém, queridos? Estratégias de defesa. Entenda, meu irmão, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, entendeu? Não é contra as pessoas que te cercam, contra amigos, contra parentes, contra pessoas que te afligem ou te oprimem, certo? A nossa batalha é contra a carne e contra o sangue. Estamos falando de batalhas espirituais que precisam ser quebradas, batalhas nas regiões celestiais. A palavra lá nos diz assim, entretanto, as nossas batalhas não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, quero que você entenda. Tudo que a gente tem falado aqui são guerras espirituais e que você deve batalhar nas regiões celestiais, certo? Não é contra as pessoas, não é agindo contra pessoas, e sim orando por elas, se posicionando de uma forma diferente com relação a esses problemas, beleza? Se localizar no campo de batalha é muito importante para que você tenha êxito nas suas estratégias de defesa. Porque se você não sabe aonde você está situado, você está como Saul e o povo de Israel. Vai ficar atônito, apavorado, não sabe o que fazer nos momentos de dificuldade e não consegue tomar um ponto de decisão. Não consegue se fortalecer em fé para alcançar para derrotar os teus gigantes. Amém? Primeiro ponto de defesa: feche as brechas. A palavra nos diz, ali no 17, no 10, na segunda parte do 10, diz assim: mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Amados, o que a palavra nos revela sobre isso? Que o inimigo quer nos separar. Ele quer ver a igreja do Senhor separada, porque a palavra diz que nós somos um corpo em Cristo Jesus. E por que o inimigo quer nos separar? Nós somos um povo só. Ele quer porque é mais fácil quando a gente separa os membros dele atacar. Não tem defesa. O nosso inimigo, ele é muito forte. Sozinhos nós não conseguimos nos defender dele. Mas, quando estamos em igreja, em unidade, nós conseguimos se posicionar de uma maneira diferente, onde um irmão ora pelo outro. Um irmão, ele afia o outro, como na palavra que a gente leu no vídeo passado, entendeu? Quando nós estamos em comunhão, não somente com o Senhor, mas com a sua igreja, as brechas são fechadas. Quando a gente fecha essas brechas, o inimigo não tem por onde passar, ele não tem o problema que o Adailson tem com o irmão, não vai ser mais relevante, porque o Adailson fechou a brecha. Como que a gente fecha a brecha, meu irmão? A gente fecha a brecha pedindo perdão. Sabe? Pedindo perdão. A gente fecha as brechas selando esses problemas pequenos. Quem sabe até, no caso de você, meu irmão, refazendo a tua aliança com o Senhor, você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha para o Senhor novamente. Ele tem te chamado. E você está em batalha e não está entendendo tudo que tem acontecido na tua vida. Tudo de cabeça para baixo.
Faça uma leitura do teu campo de batalha. Beleza? Partindo desse ponto, selando as brechas, pedindo perdão, renovando a nossa aliança com o Senhor, nós vamos para o segundo ponto, a concordância. Sabe, meu irmão, quando a palavra nos diz assim, ó, que um reino dividido não prospera, uma casa dividida não prospera. Quer dizer assim, meu irmão, quando eu e a minha esposa, cada um ora por um propósito diferente, as coisas não se alinham. Deus pode até responder, pode, mas a unidade de Cristo, ela é formada por uma ou mais pessoas. Quando estiverem em meu nome, um ou mais reunidos em meu nome, e lá eu estarei contigo. Quer dizer assim, quando você ora em concordância entre pessoas, principalmente quando a gente vai selar as brechas no nosso casamento, vocês dois precisam orar em concordância. Quando nós vamos selar a nossa brecha na igreja, o corpo de Cristo precisa orar em concordância para que o reino dividido seja selado, para que ele seja unificado novamente, para que a gente seja fortalecido. Porque quando eu estou dividido, eu só estou preocupado com o meu problema. Eu não estou preocupado com o irmão. Por que ele não veio? Por que ele está de cara feia? Por que ele tem algum problema? Que às vezes ele não tem a liberdade de vir e te falar, mas ele está precisando de ajuda. Ele está precisando. E às vezes a gente fica, não, eu nem vou me envolver porque é o problema do irmão. Não. O reino é uma pessoa ajudando outra. Não quero que você seja grosseiro ou se a pessoa não quiser se abrir contigo, amém, não tem problema. Mas assim, esteja disponível para conversar com essa pessoa, para tomar um café, esteja disponível para interceder por essa pessoa, se você não tem uma intimidade muito grande com ela, mas se você tem uma intimidade, a intercessão é a melhor ferramenta. Quanto mais você conhece essa pessoa, melhor é de interceder, porque você conhece os detalhes da vida dela, é uma pessoa íntima tua e você pode interceder por ela ao Senhor. Essa situação é se colocar na brecha. É isso que às vezes o Senhor nos quer. Outro ponto sobre essa estratégia de defesa. Inteligência emocional é a capacidade de entender e gerenciar as próprias emoções. Tem um livro que eu já li há algum tempo atrás que fala sobre isso, sobre gerenciar as próprias emoções. Saber como você e o seu corpo se comporta com determinadas situações. Eu sou empresário e com as situações que acontecem no Brasil, eu fico muito oscilando na minha fé. O que eu fiz? Eu desinstalei algumas plataformas onde só traz problemas, só traz notícias ruins, só traz ruído para a minha fé. Então, meu irmão, quando você tira o ruído da tua fé, você começa a olhar somente para o Senhor e para a sua promessa. Tu entendeu? Porque a ansiedade, as emoções, a depressão, elas têm sido ponto de partida para diversas doenças na nossa geração. A depressão, ela é chamada a doença do século, onde a mente nossa, ela fica quebrada, o corpo está bem, mas a mente está doente, ela não consegue lidar com as situações. Intimidade. Como que é gerada a intimidade? A intimidade é gerada através da confiança. Quando você casa com uma pessoa, você gera intimidade com ela, e isso é pela confiança. Ela confia em você, você confia nela, e ali vocês constroem um relacionamento. Com Deus não é diferente. Ele quer que você construa um relacionamento com Deus, aonde o fruto do Espírito vai ser gerado, certo? O amor, a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e, por último, o domínio próprio. Você tem entendido?
que o domínio próprio, que é uma tradução do que é a inteligência emocional, o domínio próprio. Em uma situação difícil, é você dominar o teu corpo, dominar as suas emoções e agir como uma pessoa totalmente alinhada. Entendeu? Por que nós somos necessário o domínio próprio? Às vezes nos falta uma posição diferente. Davi enfrentou as batalhas nessas regiões. A palavra nos revela que Davi, quando disse que ia enfrentar Golias, ele foi lá, Saul vestiu ele com as armaduras reais e mandou, vai lá então para a batalha. E Davi perdeu a espada no meio das vestes e disse, não, esse aqui não é o meu lugar, isso aqui, eu não estou acostumado com isso, eu não vou batalhar com isso aqui. Então ele disse assim, deixa para mim que eu sei quem eu sirvo e como eu devo fazer. Foi lá no riacho, pegou as pedras, não mudou nada. Ele trouxe Golias para o seu campo de batalha. E, veja bem, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Você lembra que a gente falou sobre o escudeiro que vinha para gastar as energias e na hora da batalha, quando ele fosse enfrentar Golias, ele estivesse cansado? Davi começou a batalhar onde? Nas regiões celestiais. Ele foi direto no problema. Ele não foi no meio do caminho para se cansar. E a palavra nos revela, você já conhece a história. Davi pegou a pedra no riacho, arrumou na sua tiradeira e acertou bem no meio da testa, na frágil armadura do inimigo. Meu irmão, quando você entende o que o Senhor tem para você, como agir nas dificuldades, nenhum inimigo é forte o bastante para que você, não posicionado em Deus, consiga a vitória. É muito importante que a gente saiba se posicionar no campo de batalha para que as coisas caminhem na direção correta. Quando Davi ele não fez o que o rei Saul mandou, usando as ferramentas dele, não se amedrontou com as ameaças de Golias, ele foi para um lugar onde somente o Senhor era com ele. Lá em Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus, resistam ao diabo e ele correrá de vocês. Meus irmãos, foi isso a postura de Davi durante aquela batalha. Foi essa a postura. Ele não olhou para as armaduras de Golias, ele não olhou para o tamanho, ele fez o quê? Ele se sujeitou a Deus. Ele sabia que Deus já tinha livrado ele do urso, do leão. Ele sabia que Deus era com ele. E quando a gente entende que Deus é conosco, a gente resiste ao diabo. Quer dizer assim, eu não dou bola para as situações, não dou bola para o confronto que ele tem gerado na nossa casa, na nossa vida, mas eu tenho buscado selar os problemas, alinhar a minha casa ao propósito do Senhor. Nós estamos resistindo ao diabo. E quando você resiste ao diabo, a palavra nos diz, ele correrá de você. Ele não pode tocar na tua vida a não ser que você deixe brecha, a não ser que você dê a legalidade. Então, meu irmão, a partir de hoje, quebre a legalidade do inimigo sobre a tua casa, quebre a legalidade do inimigo sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho. Como que você sele as brechas? Alinha a tua vida com o Senhor, caminhe numa vida de intimidade e você verá o que o Senhor pode fazer pela tua vida. Você vai receber a recompensa da fidelidade, daquele que não olhou para as dificuldades, que se sujeitou a Deus e o Senhor pelejou as batalhas por ele. Então, meu irmão, que Deus abençoe a tua vida. Espero que essa palavra tenha sido edificadora para você, e comente aqui, curta, compartilhe, troque ideias aqui conosco, que eu seja edificado através da tua vida, sabendo que você sentiu o que precisaria ser feito. Comente, troque uma ideia conosco. Acredito que o reino somente cresce quando a gente troca as nossas experiências. Eu vou dizer para você que antes de Deus me dar essa palavra, eu vivi isso.
Eu batalhei muito tempo por isso, com isso, sem saber aonde estava o meu inimigo. E quando eu descobri aonde ele estava, ele foi revelado. E eu consegui selar as brechas onde foi que Deus se moveu e Deus preparou todo o projeto, todo o processo. As coisas hoje têm se alinhado e eu te digo assim, permaneça firme, permaneça fiel e se alinhe com os propósitos do Senhor da tua vida. Amém, amados? Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Até mais.